Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versa sobre a ação de uso capião especial urbana e os seus requisitos. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. É o recurso especial 1.909.276 do Rio de Janeiro, RESP 1909276. Como de costume, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado e a ementa disponibilizados na descrição desse vídeo. Deixa eu lhes dizer como é que se deu aqui o contorno fático que se sucedeu nessa demanda, que desagou, a pretensão desagou no STJ. Tínhamos um imóvel de 200 metros quadrados em condomínio com 2 proprietários. Cada um deles detinha 50% da fração ideal do imóvel. Um desses proprietários foi executado em uma ação judicial e os seus 50% sobre o imóvel, a sua cota à parte, foi levado à asta pública para fins de expropriação em um leilão judicial. Um casal arrematou essa cota à parte de 50% sobre o imóvel e passou a morar na casa, porque o outro condômino não dava atenção e não queria se preocupar com o imóvel. Passado algum tempo residindo no imóvel, o casal ajuizou a ação de uso capião especial urbana previsto no artigo 1240 do Código Civil. Essa redação do Código Civil: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia e de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. É nesse mesmo sentido a previsão do artigo 183 da Constituição Federal e também o artigo 9º do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é a Lei 10.257 de 2001 e ela lá no seu artigo 9º prevê a uso capião especial de imóvel urbano. Muito que bem. A ação de uso capião, processo de uso capião teve o andamento e após a instrução, o juiz julgou improcedente o pedido de uso capião sob o argumento de que os autores já eram proprietários de 50% do imóvel e não fariam jus, portanto, ao uso capião especial urbana por não preencher um dos seus requisitos. Qual requisito? Parte final, essa condicionante aqui, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O juiz entendeu, portanto, que eles já eram proprietários de 50% do próprio imóvel. Logo, eles não poderiam adquirir a outra metade daquele imóvel. Interposta apelação pelos autores, essa sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e os autores interpuseram, portanto, o recurso especial que nós estamos aqui a analisar. Breves considerações, muito rapidamente, uma pincelada aqui sobre a uso capião. A uso capião é um instituto jurídico por meio do qual a pessoa que fica na posse de um bem, pode ser móvel ou imóvel, por determinado tempo, e tem várias espécies de uso capião, cada uma delas com um prazo diferente, e agindo como se fosse dono, ele adquire a propriedade desse bem e outros direitos reais a ele relacionados, como usufruto, servidão, desde que cumpridos os requisitos legais. Como nós vimos, nós estamos diante da uso capião especial urbana, ou uso capião especial de imóvel urbano, também chamada de uso capião pró-mísero ou uso capião pró-habitacione. As referências normativas eu lhes passei: 1240 do Código Civil, 183 da Constituição Federal, artigo 9º do Estatuto da Cidade. E os requisitos nós vimos: o imóvel tem que ter até 250 metros quadrados, a posse, o exercício da posse como sendo dono tem que ser pelo menos pelo período de 5 anos, tem que utilizar o imóvel para fins de moradia própria de sua família e o requisito que deu problema, não ter outro imóvel
urbano. A pessoa não pode ser proprietária nem de outro imóvel, nem urbano, nem rural. Para concluir esse aspecto de considerações sobre a uso capião e voltarmos para a conclusão do STJ, nesse tipo de uso capião, não se exige que a pessoa prove, demonstre que possuía um justo título antes da posse ou que estava de boa-fé. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. É possível a uso capião especial urbana em relação a apartamentos. E aí o cálculo do limite de tamanho de 250 metros quadrados não vai incluir naturalmente as áreas comuns, como portaria, play, vaga de garagem, estacionamento. Isso não vai ser considerado como a limitação de 250 metros quadrados. Então é apenas o imóvel, é apenas o apartamento mesmo onde reside, onde se pretende usucapiar. E o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos independentemente do estado civil, se solteiro, se casado, divorciado, viúvo, isso é absolutamente irrelevante. Bom, nesse julgado que estamos a ver, o recurso especial 1.909.276, o STJ deu provimento ao recurso especial. Isso porque a uso capião especial urbana, ela foi pensada, foi idealizada para fins de contemplar as pessoas sem moradia própria. A razão da exigência de que o indivíduo não seja proprietário de outro imóvel urbano é essa. E o fato dos autores serem proprietários da metade ideal do imóvel que pretende usucapir não constitui impedimento legítimo para fins de aplicação do artigo 1240, já que eles não possuem outra moradia própria. Eventualmente, eles teriam até que remunerar o coproprietário titular dos outros 50% para usufruir com exclusividade do bem. E é isso que eles deixarão de fazer caso eles adquiram o domínio, a propriedade do bem por completo. O STJ entende que é plenamente, perfeitamente possível a uso capião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade. Então, uma vez consumado o prazo da uso capião especial urbana e estando presentes os demais requisitos do artigo 1240 do Código Civil, artigo 9º do Estatuto da Cidade, 183 da Constituição Federal, deve ser declarada a propriedade sobre a integralidade do imóvel. No caso, os recorrentes tinham a posse da integralidade do imóvel, não havia qualquer vínculo de contrato de locação, nunca indenizaram o coproprietário, sempre fizeram benfeitorias no imóvel sozinhos, sempre externaram o animus domini em adquirir, em usar o imóvel como se fosse donos. Então, o STJ reconheceu a possibilidade de uso capião do imóvel. Eu destaquei aqui, o fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiando não recai na vedação de não possuir outro imóvel urbano, contida no artigo 1240 do Código Civil. É firme a jurisprudência dessa Corte no sentido de ser admissível a uso capião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade. Então, a conclusão nesse julgado foi a de que o fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiano não faz incidir a vedação de não possuir outro imóvel contido no artigo 1240 do Código Civil, como nós vimos agora da leitura do acórdão, ok? Então, meus amigos, essas as observações que eu separei para fazer com os senhores. Nós ficamos por aqui. Por hora é só. E até uma próxima, em breve, acompanhando mais um julgado dos Tribunais Superiores, STJ ou STF.